Então, gente, vamos começar a nossa mesa. O primeiro trabalho vai ser apresentado por Elizabeth Betancourt. Emília. Emília, desculpa. Emília. Emília Lobato, Luciano. Luciano. Emília é psicanalista e membro da Escola de Psicanálise do Rio de Janeiro e ela vai dizer o título do seu trabalho. Tá bom. O título do meu trabalho é Do Tempo que Passa e do Mito que Permanece. Eu tive uma experiência fantástica e a impressão de que eu posso passar o resto da minha vida estudando mito. Tal fantástica foi a experiência de visitar esse ramo de conhecimento. Como epígrafe, eu vou citar o Paul Valéry, que ele diz o seguinte: essa frase é inédita, não foi traduzida, então vou tentar falar para vocês. Que nós seríamos muito pouca coisa e nossos espíritos, nossas inteligências, seriam muito desocupadas se mitos, fábulas, alegorias, figuras de linguagem e pseudos problemas metafísicos não existissem. Como é que começou esse trabalho? Ao visitar esse ano uma exposição na Petite Galerie, no Museu do Louvre, em Paris, intitulada Os Mitos Fundadores, de Hércules a Darth Vader, observei que estavam, lado a lado, a Vênus de Tursac, de 25 mil anos. Sim. Então, estavam lado a lado a Vênus de Tursac, de 25 mil anos antes de Cristo, e a máscara e o capacete de Darth Vader, do filme Star Wars, de George Lucas. Como disse hoje de manhã o Luiz Alberto Freitas, citando Bakhtin, ele disse que o autor não cria um herói, que esse herói tem que ser colhido na cultura. E eu quero imaginar... essa aí é a Vênus, 25 mil anos, né, de Tursac, que estava ao lado, no Louvre, do capacete de Darth Vader. E, então, quando eu ouvi isso do Luiz Alberto hoje de manhã, porque há uma intenção do George Lucas de criar um mito desse mal, dessa figura do mal. E aí eu me reportei a El Cid, que é o famoso herói espanhol que, morto, se veste para salvar a Espanha do inimigo, se veste numa armadura, atravessa toda a cidade como se ele estivesse vivo, e a Espanha é salva. Então, eu quero imaginar que a figura também do Darth Vader deve ter sido inspirada pelo El Cid, que ele também estava semi-morto quando foi construído essa armadura para que ele continuasse vivendo, né? Mas qual o sentido de aproximação entre Hércules, um herói antigo, e um super-herói contemporâneo? Talvez seja essencial para os curadores da exposição mostrar o quanto todos esses heróis da antiguidade ocidental, da África, Ásia e Austrália, nutrem nossos pensamentos hoje. Em psicanálise, não existe conceito específico, nem concepção una do tempo, embora ele seja fundamental para abordar a problemática da constituição do sujeito. Daí a presença da ideia de um tempo mítico necessariamente ligada à questão da origem. Essa ideia perpassa toda a obra de Freud, através do conceito do recalque originário, que seria a inauguração da clivagem psíquica, do conceito do complexo de Édipo, como ponto de chave da organização libidinal. Minha voz está trêmula, porque eu estou nervosa, me desculpem. Do mito original da ordem primitiva, que seria o nascimento da cultura, da teoria das pulsões, que definida por Freud como sendo mitológica, e da hipótese filogenética,
que seria o tempo herdado e pré-individual de todo sujeito. De modo que, na teoria freudiana, o recurso ao mitológico é frequente e estruturante. Eis o paradoxo do mito, que o torna tão especial e tão caro a Freud. É uma narrativa construída para explicar uma realidade ao mesmo tempo em que a cria. Não é à toa que o conceito de pulsão, que seria a abstração metapsicológica, que engendra importantes efeitos de realidade no sujeito, foi apresentado como uma entidade mítica. Citação de Freud. A teoria das pulsões é, por assim dizer, nossa mitologia. As pulsões são entidades míticas, magníficas em sua imprecisão. Em uma carta para Einstein, Freud escreveu: talvez ao senhor possa parecer serem essas teorias uma espécie de mitologia, e, no presente caso, uma mitologia nada agradável. Todas as ciências, porém, não chegam, afinal, a uma espécie de mitologia como esta? Não se pode dizer o mesmo atualmente a respeito da física? Poderia o homem viver sem seus mitos? A experiência do homem no mundo parece dizer que não. Ele precisou, sim, construir uma mitologia que lhe desse suporte para sobreviver entre iguais. O mito não resolve, ele é apenas uma tentativa de resolução das questões que afligem o homem. Nos mitos, reconhecemos os tormentos do invisível e do inexplicável. Na seção analítica, sempre trabalhamos com os mitos. O mito individual de todo neurótico, como nos disse Lacan, citação de Lacan. O mito e o fantasma juntam-se aqui, e a experiência passional ligada ao vivido, atual da relação com o analista, é trampolim, por intermédio das identificações que ela comporta, para a resolução de um certo número de problemas. O neurótico organiza, segundo Lacan, o seu mito individual do neurótico. Ideia esta vinda do mito individual que nasce em Lévi-Strauss. Freud construiu publicamente o mito psicanalítico da história da humanidade, a horda primitiva e o assassinato do pai primevo. Gostava de argumentar que o desenvolvimento libidinal dos sujeitos recapitula uma sequência de estágios da história da civilização. Porém, o valor intrínseco atribuído ao mito provém de que esses acontecimentos que se supõem ocorridos em um momento durante as primeiras idades formam também uma estrutura. Ela se refere simultaneamente ao passado, presente e futuro. Em O Mito de Sísifo, cadê a mocinha? Aqui é um homem, né? Não sei se dá para vocês perceberem, e a pedra. Né? Em O Mito de Sísifo, o escritor argelino Albert Camus formulou ideias sobre a gratuidade da existência e sobre a pequena margem de liberdade dos homens. Camus escreveu O Mito de Sísifo e O Estrangeiro no mesmo ano de 1942. Ao falar desses dois livros, ele diz: num universo repentinamente privado de ilusões ou de luzes, o homem se sente um estrangeiro. E isso, mais ou menos, na mesma época, pouco depois da Virginia Woolf, que na Primeira Guerra, e ele estava em plena Segunda Guerra. Mas talvez tenha sido Faulkner, o escritor americano, quem melhor resumiu a obra do autor argelino. Ele diz: Camus dizia que o único caminho verdadeiro do homem, nascido num mundo absurdo, é ter consciência da sua vida, da sua revolta, da sua liberdade. E se Hegel um dia afirmou que o caminho da consciência era o caminho do desespero, não foi por acaso. No Mito de Sísifo, como é que é a historinha? Egina, filha de Asopo, foi raptada por Júpiter. O pai estranhou o desaparecimento e se queixou a Sísifo. Esse que estava sabendo do rapto ofereceu-se para instruir Asopo
com a condição que ele desse água à cidadela de Corinto. Sísifo preferiu a bênção da água aos raios celestes. Aí os deuses condenaram Sísifo a empurrar incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha, de onde tornava a cair por seu próprio peso. Esse mito, aí já é o Camus falando, esse mito só é trágico porque seu herói é consciente. O que seria a sua pena se a esperança de triunfar o sustentasse a cada passo? Muitas são as formas de abordar o mito de Sísifo através da psicanálise, esse movimento, né, da pulsão, que parece importante lembrar a própria estrutura clínica e suas vicissitudes. Nós vemos isso através da repetição, da fantasia, movimento pulsional, das compulsões, da depressão, assim como da direção da cura. Em seu último seminário, A Topologia e o Tempo, Lacan diz: é que o sujeito que enuncia seu dito não é o mesmo quando a mensagem, o dito, pode voltar a ele. Não somos mais os mesmos porque o ato de dizer mudou. A expressão sujeito do significante quer dizer justamente que o sujeito muda com o ato de dizer. No instante sutil, é esse encontro que eu queria realçar aqui com vocês, porque o Lacan fala de um momento sutil e Camus fala de um momento sutil e Lacan desse pequeno espaço de liberdade. E é exatamente no instante sutil em que o homem se volta para a sua vida, Sísifo, regressando para a sua rocha, contempla esta sequência de ações desvinculadas que se tornou seu destino. Destino criado por ele, unido sobre o olhar de sua memória e, em breve, selado por sua morte. Também ele acha, Sísifo, que está tudo bem. A própria luta para chegar ao cume basta para encher o coração de um homem. É preciso imaginar Sísifo feliz. O mito atua sobre a presença da linguagem como experiência sensível, tendo como primazia a expressividade inquiridora acerca do homem, do mundo e do real. O mito restitui a tensão entre o sentido, a memória e a natureza. Na estrutura do mito, há uma densidade onírica rumo à dimensão metafísica. Shakespeare, em King Lear, ele se pergunta: do que precisamos para sermos humanos? Sísifo é a personificação da equidade das leis. Todos somos Sísifos. Como criar possibilidade de plasticidade pulsional? O conceito de dobra, em Gilles Deleuze, permite problematizar quanto aos modos de subjetivação. Só que o conceito de subjetivação em Deleuze ele está muito mais de um modo intensivo do que e não de um sujeito pessoal. E cada formação histórica irá criar uma dobra. Diferentemente, a composição de forças que atravessa, dando-lhe, vou repetir, cada formação histórica irá dobrar diferentemente a composição de forças que a atravessa, dando-lhe um sentido particular. Então, está muito mais ligado ao sentido histórico, essa dobra, que, de certa forma, Deleuze, quando ele escreve o livro sobre o Barroco e Leibniz, ele está se contrapondo a Descartes, que em Descartes haveria, eu penso, logo existo, há uma quebra. Então, para Leibniz, ele achava que era possível essa integração, né? Uma continuidade, havia um otimismo. E é interessante nós observarmos aqui no Museu do Amanhã, uma das falas iniciais, quando a gente entra naquele globo, é que eles falam: o mundo dobra, se desdobra, o mundo dobra, se desdobra. Então, quero imaginar que os físicos também estão pensando nesse conceito, né? O homem medievo é bastante distinto do homem do século XXI.
A dobra seria um processo de um discurso construído para permitir às sociedades criticarem as estruturas normativas que procuram se fazer passar por representações naturais. Estejam tais estruturas no campo da expectativa cognitivas, morais e ou estéticas. E é interessante que, no sentido de linguagem, o Albert Camus também tem uma importância capital, porque, até então, toda a parte erudita da língua francesa era escrita no passé simple. E ele passa a escrever todos os livros dele, e todos os outros autores que subsequentes a ele também em passé composé, que é a linguagem falada. Então, ele acabou com essa diferenciação, né? A dobra seria como o processo pelo qual se produz a flexão ou a curvatura de um certo tipo de relação de forças existenciais em uma formação histórica específica. A dobra exprime a invenção de diferentes formas de relação consigo e com o mundo ao longo do tempo. Para finalizar, volta a Lacan, que evoca a realização simbólica, o desejo, como figura de liberdade. Para ele, o sujeito pode ser essa instância que se coloca frente ao discurso, com alguma possibilidade de reconhecer sua posição singular frente à estrutura. Essa passagem de um lugar ao outro se ordena pelos conceitos de alienação e liberdade. Essa espécie de margem de manobra para se fazer algo com isso, pois não se trata, de modo algum, de sair de uma alienação a outra. Fazer algo com isso, com essa pequena margem de liberdade, que é quando a pedra cai e ele desce para novamente repetir, né, a subida com a pedra. Então, seria essa pequena margem de liberdade, é fazer funcionar o desejo no sentido de suas próprias necessidades por vir, tais como as constitui a escassa liberdade pela qual o sujeito as faz presentes. Muito obrigada. Obrigada, Emília. Agora, Elizabeth Bittencourt. Eu pedi para ser a primeira, porque a Beth lê de uma maneira magnífica. É uma poeta, uma escritora. Oh, meu Deus! Então, eu digo, não, deixa começar. Aliás, eu não apresentei, eu vou apresentar ela. Desculpa. Ela é psicanalista, escritora. Eu sabia que tinha uma escritora na mesa, só que... Membro da Escola Lacaniana de Psicanálise do Rio de Janeiro e membro do Núcleo de Direito e Psicanálise do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná. Tá bom. Agora pode falar. Também, né, depois dessas coisas todas que disseram aí, dá até um tremelique, né? Bom. O tempo... O tempo fatia a vida. O súbito ensaio da cegueira em mim. O tempo passa. O súbito irrompe. Dasding acena. Descostura a palavra. Teria perdido a capacidade de saber que sabia e, mais ainda, de dizê-lo. Um raio de real repentino rasga o véu da vida. Corta o tempo. Rememora o furo. Traz o súbito. Uma nesga do inesperado se anuncia. Quem me diria, quando saí de casa esta manhã, que estava para me acontecer uma fatalidade como esta? Depois dele, a coisa é outra. Primeiro percebeu que tinha deixado de ver as mãos. Depois soube que estava cego. Esse furo não tem borda. O real contamina o simbólico. Inabordável? Numa espécie de estranha dimensão
sem direções, nem referências, sem norte, nem sul, nem baixo, nem alto. Esse furo é arcaico. Existe em nós desde os primeiros tempos de outrora. Revela a descontinuidade que nos habita. Passível de ser dita? Passante? Ou se trata de uma desdita? Eu bem sei o que é uma desgraça. Sim, uma desgraça. O súbito sugere um raio. Rasga o céu com sua centelha e cai na terra. Se cair em algum ser vivo, mata. Vem do céu azul. O divino acena. Segredos da natureza. Alain de Dievail enuncia: se há segredos na natureza, isso quer dizer que há coisas veladas. Desde então, portanto, trata-se de desvelá-las com astúcia, de arrancar da natureza os seus segredos, mesmo que seja preciso o uso da violência. Qual a diferença entre ver e enxergar? Ficar cego e ver? E cego às avessas, como não sonho ver o que deseja? O súbito traz o tempo. O tempo não existe em si. É extremamente complicado para o espírito compreender que o tempo é uma criação, diz Alain. A linguagem divide o sujeito. O tempo fatia a vida, pela pulsação do qual efeito cria um antes e um depois. Se inspira nas batidas do coração do rebento que há de vir. Instala o silêncio do entre. A mudez se mostra. Antes de quê? O súbito rasga o dia. Tinha ficado subitamente sem ver. Exibe o furo, real, simbólico e imaginário. Falta na estrutura pelo fato de haver linguagem. Há deslocamento. Estrutura quer dizer linguagem. O furo do súbito presentifica o real, traz um repentino estupor, cai como um raio nesse entre, antes e depois. Cria um silêncio nesse ato. E quando outra vez terminou, tinha na cara uma expressão perplexa. Não lhe encontro qualquer lesão, os seus olhos estão perfeitos. O sujeito fica siderado pelo estupor, real que contamina o simbólico e encena o silêncio de Medusa. A experimentação de um acontecimento súbito detém o poder de introduzir na continuidade do saber a ânsia súbita de uma descontinuidade. Alain de Dievail diz que a música permite que se escute a articulação que há entre o que ele chama de significantes puros, que são as notas musicais. O ritmo faz essa articulação enigmática. A música permite ouvir um ritmo, mas o ritmo lá já estava antes da música, nas primeiras batidas do coração. O coração, sim. O coração ressoava como um tambor imenso, sempre a trabalhar às cegas na escuridão, desde a primeira de todas as trevas, o ventre onde o formaram. Alain, inspirado por Lacan, quer falar do mito, do que preexiste. Antes da música havia uma escansão. Ela já está presente antes da música, e um terceiro ouvido em nós ouve. Terceiro ouvido? Como os surdos que dançam ritmo, como se escutassem uma música muda? Seria isso o terceiro ouvido? A linguagem enxerta o sonho. Uma mudez nos acompanha. Para Alain, o terceiro ouvido escuta uma pulsação. O tempo seria gerado por essa pulsação, já que não existe em si. O terceiro ouvido é aquele que me escuta? A palavra impregnada pelo inaudito? Hermeto Pascoal diz que escuta com a nuca e não com os ouvidos. Lacan anuncia, antes da voz, existe um absoluto originário que traz à cena uma ordem simbólica muda. Não aparece pela fala. Diante desse súbito teórico, Lacan, conta Alain, propôs uma série de termos que cercassem tal antes do antes que ele nomeia como a criação ex nihilo. Escolhe o logos grego
para dar alguma borda de suas inquietações. Essa precedência do predizer frente ao dizer por vir é o efeito de uma precedência enigmática do outro em relação ao sujeito? Pergunta Alain. Volto para o súbito, que anuncia um encontro com o enigmático, o ininteligível, o incompreensível. Palavras que Freud se serve para traduzir o efeito de um encontro com o inacessível. O que o súbito anuncia é a falência do modus vivendi, como Saramago traça nesse ensaio. Como seria se todos fôssemos cegos, tendo apenas um que vê? Frente ao horror da contaminação, da cegueira, não amando ou desmando que ter jeito. Algo do súbito irrompeu, sem a menor chance do sujeito poder intervir. Algo da ordem da moira, do destino, se abate sobre cada ser. O trágico se refertiliza. Saramago interrompe a simetria desenhada no cotidiano do nosso dia a dia. Regras simples da polidez convivem entre os falantes em que o bom dia, o tudo ótimo, rechaça aquilo que seria da ordem do deslocamento e suas possibilidades assombrosas. Sem essas regras, quem aguentaria viver, sonhar e não passar um estilete nos pulsos, como Hamlet em seu solilóquio sugere? A polidez nos arranca por um instante de nosso mundo espectral. Não presta a lembrar coisas ruins, senão fica revoltoso, dizia uma analfabeta letrada do Maranhão. Lembro ainda de Clarice Lispector, que se dizia impedida de dar bom dia. Antes do súbito, volta ao ritmo, que estava lá antes da música. Já no ventre da mãe, ele pulsa, inaugura outros ritmos. Isso recomeça. O mistério se recoloca. E se o mundo recomeça, isso quer dizer que, a cada segundo, ele é novo. Ele é sempre novo e jamais idêntico a si mesmo. E nós somos, como pergunta Lacan, e não quem somos, como perguntava Freud? O súbito presentifica um tempo que aquilo que se sabia não serve mais um segundo depois. Efeito do real da sideração, Verbluffung. Mas o que é o logos mesmo? Há um dizer, um verbo que fala em vocês, uma existência que não se remete a nenhum outro real, exceto aquele que é trazido à existência pela própria fala. O súbito comemora o tempo originário em que, sem doçura alguma, sem harmonia alguma, foi um dia arrancado pelo raio do verbo. Marie Bonaparte traduz o termo Verbluffung como sideração. Alain de Dievail propõe que exploremos a encruzilhada semântica que articula na língua alemã o termo Verbluffung. No primeiro instante, o sujeito está siderado, verblüffet. Algo do reino do surpreendente e inesperado o afetou e que só pode ser dito por termos negativos. É inédito, surpreendente, inacreditável. O segundo instante se traduz pela ausência de palavras. Ela ficou sem palavras. Recebe a fala do outro, mas não pode falar para esse outro. Foi afetada de tal forma pela sideração que emudeceu. Fica exilada num território que não se diz. Me lembrou Anne de Barrade de Moderato Cantabile, de Marguerite Duras. O súbito traduz o segundo tempo do Verbluffing, em que o acontecimento súbito e imprevisto do trovão traz a suspensão da fala. O tempo que se leva nessa fixidez cria caminhos diversos. O espanto expressa a duração fugaz dessa fuga de palavras. Como uma fagulha, fica a memória de um instante efêmero em que ela se viu desabitada pela palavra. O espanto abre a trilha em que digo sim à desideração. Surge a possibilidade de fazer um luto do que já sabia e deixar advir o que não sei ainda, uma fala que vem do outro. O terceiro tempo da sideração presentifica a impossibilidade do sujeito replicar tal fixação. O sujeito cai na mudez.
Não se trata mais do espanto, e sim do estupor e da perplexidade. Não pode retornar ao ponto de partida, nem seguir adiante. Como no filme de Buñuel, O Anjo Exterminador, em que ninguém consegue sair de sua própria ambiência, ou como na fixação da massa ao significante do fascismo. Saramago conta que, num dado momento, imaginou: e se todos fôssemos cegos? No minuto seguinte, concluiu: estamos todos cegos, contaminados, cegos da razão, cegos na sensibilidade, cegos no mundo de desigualdades. Para essa cegueira não existe cura. O trágico permeia a nossa existência, me levando a perguntar se o súbito é o tempo das peripécias gregas, que transforma os sucessos no contrário. No mundo grego, isso já está previsto pela Moira? Ver não é enxergar. Ver é menos que enxergar. Nós vivemos dentro de uma possibilidade de ver que é nossa. Olhos são, não veem de mais, nem de menos, diz Saramago. Wim Wenders diz que, afortunadamente, vemos mais com os ouvidos, com o estômago, a alma, enxergamos com as sensações, com os sentimentos machucados, com as dores. A experiência que contamos de nossa vida traça um desenho em nossa subjetividade. É com isso que vemos, olhamos, enxergamos. Hermeto Pascoal diz que o que vemos mesmo é com o olho, que fica próximo à testa, entre os olhos, que ele chama terceiro olho. Esse terceiro olho seria parente daquele terceiro ouvido que Alain de Divaio nos fala? O ver está cercado pelo mistério que não se diz. Esse é o nosso mundo. Uma mudez nos acompanha. Trata-se de fazê-la falar? O simbólico pode contaminar o real? Se olhamos conforme Hermeto, com o terceiro olho, que, segundo Wim Wenders, pode estar no ouvido, no estômago, no coração, ou chegamos ao terceiro ouvido que Alain de Divaio nos fala, imagine se achamos por aí a orelha de Van Gogh. O terceiro como um recurso possível na apreensão do nunca visto, não vemos a realidade. Nosso ver já está impregnado pelas experiências que saboreamos ou sofremos do mundo. As nossas experiências, que incluem muitas possibilidades, e como reagimos a ela, como a falamos, traçam o limite ou a expansão de nossa visada. Somos tramados pelas palavras que nos constituíram. Existe uma escolha inconsciente? A cegueira, o que ela evidencia é que preciso sempre de um terceiro, que me indique alguma rota nas trilhas da existência. Às vezes, basta um fraseado poético: gosto do sol porque ele é o pai das cores. O que importa ao analista em sua busca impossível é que aquele ali que lhe fala saia de sua visão habitual, quebre a familiaridade, diga não à sideração, aproveitando-se dessa descontinuidade súbita para cair na terra, com uma outra forma de gozo, iluminada pelo xiste, trazendo à cena o tempo que comemora a articulação inconsciente. E, como diz Alain de Divaio, alcançar num quarto momento a risada de sua enunciação, enxergando pelo terceiro olho, se aproveitando de um bem-dizer que é apenas efeito de seu dizer poético, e sem fazer disso um preceito. Muita dificuldade no manejo desse tratamento, como dizem no interior do Maranhão. Por fim, um presente de Hernani Chaves. Ah, tá, do verbo bluffen. Palavra interessante, porque só bluffen significa surpreender, mas o prefixo fer tem a função de aprofundar o sentido do verbo até o limite máximo, ou seja, verbluffen, o verbo, e verbluffen, o substantivo, significa um estágio mais profundo da surpresa, a perplexidade, a estupefação, o assombro mais assombroso, algo de tal ordem que pode provocar o endurecimento.
Esse estou sem palavras para dizer o que sinto, tão comum, algo que a linguagem não dá conta, que provoca muito mais uma reação corporal. Eu diria, olhos esbugalhados. Belo tema. É isso. Obrigada. Ó, a Elizabeth, ela também é autora do livro A Vaidade no Feminino, tá? Ó. Viu? Tá, lá fora estão vendendo. Estão vendendo lá fora o livro. Vaidade no Feminino. Ó. O Júlio Diniz, eu me atrapalho com todos, né? Sucessivamente. Não tem problema. Então, para ser homogênea, para ter uma homogeneidade aqui, eu queria saber, o Júlio é decano de quê? Do Centro de Humanidade. Ah, muito bem. Então, o Júlio Diniz é decano do Centro de Humanidades e professor de literatura da PUC do Rio, crítico, ensaísta e pesquisador do CNPq. Com você a palavra, Júlio. Você acertou tudo. Ó. Opa! Foi ótimo. Estou melhorando. Muito. Bom, primeiro, boa tarde. Queria agradecer o convite. Obrigado, Tereza. Segunda vez, ano passado eu estava aqui. Muito obrigado. Estou muito contente de estar aqui. É raro, né, a gente hoje estar contente. Mas é possível. E é possível. Jouissance, como diz o Barthes. É difícil, é pesado, mas estamos aqui. Narrar é resistir, já dizia Guimarães Rosa. É isso que a gente tem que fazer. O resto é mediocridade que a gente está vendo e que a gente precisa mudar. A segunda coisa, eu fico surpreso da minha ousadia quando eu aceito tranquilamente seu convite. Porque exatamente. Aí, quando eu chego aqui, eu fico apavorado. Eu fiquei ali em cima, apavorado. Eu disse assim, gente... Ali é uma sala, acho que, de interpretação simultânea. Aí eu fiquei ali em cima. Até porque eu venho da música, eu sou músico, né? Originalmente, eu venho da literatura. Como diz o Caio Fernando Abreu, eu sou um estrangeiro aqui. Um Heimlich. Não falo de Freud, não vou falar de Lacan, mas tem muita coisa assim dessa fala que tem contato com o texto da Emília e com o texto da Elizabeth. Né? Além de referências, tem um diálogo, a gente nem combinou nada. Né? Então, eu estou conhecendo vocês até agora. Com certeza. Né, Júlio Braga? Bom, na verdade, tempo não é muito a minha praia, a minha questão. Eu trabalho com cultura contemporânea, mas dando uma perspectiva mais de espaço do que de tempo, de território. Eu estou trabalhando hoje com as questões ligadas a territórios. E eu com uma questão que é onde que eu podia entrar aqui? Uma questão geracional. Não a ideia de geração, que eu acho que é um termo hoje muito complicado para definir qualquer coisa, porque é um corte temporal muito fixo. E sim com uma ideia de drive geracional. E aí eu escolhi 3 autores contemporâneos, que são, para mim, autores importantes hoje na cena literária, na cena cultural brasileira. São Tatiana Levi, autora de A Chave de Casa, Michel Laube, autor de O Diário da Queda, e Ronaldo Vrobel, autor de Traduzindo Hannah. São 3 escritores brasileiros, são 3 escritores de origem judaica, e esse texto, obviamente, não sei se Paulo está aí, mas diz respeito a um curso que eu sou professor, eu sou um dos docentes aqui no MAR, que é um curso de estudos judaicos. Eu vou pular uma parte do texto, porque menos é mais, e que eu acho que Emília e Beth foram assim, precisas, então tem uma parte do meio que vai para o espaço.
Então, eu vou pular do 1 para o 3, tá? Para até não cansar ninguém, inclusive a mim mesmo. Inicio o meu texto tomando como referência a matéria de capa do caderno Prosa e Versa, do jornal o Globo, do dia 13 de outubro de 2013. O título, A Hora da Nova Geração, já aparecia na primeira página do jornal e, lendo a reportagem, percebia-se claramente, desde o início, o tom otimista e triunfante empregado pelo autor, pelo jornalista, ao descrever o interesse do mercado editorial europeu por jovens escritores brasileiros. O primeiro detalhe a mim despertava curiosidade. O que significa ser um autor jovem? E por que a caça de talentos tem que obrigatoriamente checar os dados da certidão de nascimento? De acordo com a matéria, jovem, para o mercado, tem o sentido estrito, obrigatório e prescritivo de pessoa entre 25 e 35 anos. Ou seja, o escritor desejado pelo mercado não é o autor ainda inédito ou pouco lido, reconhecido pela qualidade do que escreve, representante de uma onda de renovação possível da literatura brasileira contemporânea. Não é nada disso. Segundo o Globo, cito, o que está acontecendo nos últimos meses está sendo coroado em Frankfurt, que era a matéria fazia uma referência à feira, né, literária, Feira dos Livros de Frankfurt, e o Brasil era homenageado nesse momento. Está sendo coroado em Frankfurt um novo rumo. Editores e agentes que trabalham com a literatura nacional são unânimes em dizer que o interesse estrangeiro mudou. Hoje, autores com menos de 40 anos despertam uma atenção no mercado internacional inimaginável anos atrás. São nomes como Daniel Galera, Michel Laube, Ricardo Lises, André Del Fuego, Vanessa Bárbara, Emílio Fraia, Carola Saavedra, Tatiana Salem Levi, João Paulo Cuenca, Chico Matoso, Marcelo Ferroni, todos representantes de uma nova geração, fecha a citação. O interessante e objetivo e objetivo da matéria foram de indicar que novíssimos valores das letras pátrias, que eles chamam de literatura nacional, que já é uma confusão, estariam à disposição dos leitores europeus nas estantes da Feira Internacional do Livro de Frankfurt, edição na qual o Brasil foi homenageado, como eu tinha dito. Trata-se de uma notícia que, em princípio, é ótima. Mas o que fazer para, aspas, vender autores brasileiros que não pertencem a esse drive geracional para um mercado que parece, curiosamente, interessado em narrativas autoficcionais ou autobiográficas imberbes? Um segundo detalhe que me chamou também a atenção. Os jovens escritores brasileiros citados, e quase todos, a meu juízo, são bons, com destaque para o Galera, o Laube, a Tatiana e o Cuenca, são todos prosadores, são autores de romances, contos, minicontos, microcontos e alguns nanocontos. Na mesma matéria, a agente literária Lúcia Riff afirmava, cito Lúcia, é até engraçado o que acontece quando eu falo dos livros do Ricardo, do Emílio e da Vanessa. Eu explico rapidamente as histórias, mostro que eles emocionam com qualidade literária, que é um texto fácil de ler. Aí, só no fim da apresentação, falo que eles têm livros novos para sair e que foram incluídos na Granta, que é uma revista bastante conceituada. Termino a citação. Aproveito a oportunidade para refletir sobre algumas questões radicalmente pontuais. 1. Geração é um construto que pode ser imaginado a partir de coordenadas temporais. 2. A literatura brasileira jovem ou a jovem literatura brasileira ou a literatura brasileira feita por jovens que se exporta não comporta e se importa com a poesia. 3. Com que noção de contemporâneo queremos lidar? E antes de seguir adiante, gostaria de fazer uma última observação em relação à matéria do, vou usar o que Beth soprou aqui, falecido Prosa e Verso. Além da agente literária Lúcia Riff, a reportagem abriu espaço para declarações do editor da Companhia das Letras, Luiz Schwartz, do tradutor alemão, Michael Kläger, de John Freeman, editor da revista Granta, e da agente literária alemã, Nicole Witt. Nenhum dos chamados jovens escritores citados foi sequer ouvido. Pulei.
meu texto se chama Escritas de Si, Escritas de Nós. Porque, na verdade, o que eu estou trabalhando é com biografia, autobiografia e alterbiografia e autoficção. E esse nós aí, ele é ambíguo. São os nós pluralizados, e são exatamente esses lugares que estão travados e complicados no sentido da contemporaneidade. Então, vamos lá. Gostaria de tratar de alguns casos em particular e centrar minha análise na produção de alguns artistas de uma possível e problemática geração 00. O mercado trata assim, geração 00. Ou seja, escritores, letristas, músicos, atores, performers, sound designers, DJs, coletivos e grupos de intervenção que se lançaram na cena e na obscena cultural nos últimos anos. Escolhi para minha reflexão 3 romancistas que podem ser localizados num campo específico e inovador da literatura brasileira contemporânea. Tatiana Salem Levi, autora de A Chave de Casa, de 2007. Michel Laube, cujo premiadíssimo trabalho intitula-se Diário da Queda, de 2011. E Ronaldo Vrobel, autor de Traduzindo Hannah, também de 2011. Os 3 autores publicaram as suas obras, independente da idade de cada um, nesse interessante e desejado momento de troca de guarda do nosso anti-cânone pós-tudo. Entre prefixos que se perdem no vazio da retórica midiática de nosso tempo, os escritores citados demonstram, sem dúvida, 2 características essenciais. Número 1, a qualidade de sua produção e a afirmação do valor do comum como matéria do nosso tempo. São autores que lidam na contemporaneidade com questões ligadas aos novos cenários da escrita no campo das tradições e traduções da cultura judaica no Brasil. Na verdade, o que eles fazem são traduções de tradições, que é o lugar da ocupação, que é o lugar da reinvenção, né, da própria escrita. Apesar da inquestionável diferença de abordagens, Tatiana Laube e Vrobel se aproximam a partir de 3 eixos formadores de uma singular potência narrativa. O primeiro é o lugar da memória, e me interessa o tempo porque me interessa a memória, como invenção e materialidade. O segundo item é a voz individual e a voz coletiva, como aquilo que eu chamo de uma assinatura escritural. Né? A voz é a dobra de si própria, a voz é escrita e a produção das subjetividades. E o terceiro é o olhar do estrangeiro, como punctum de uma escrita diaspórica. E essa, para mim, é uma característica da cultura contemporânea. Né? Cada vez mais uma cultura em diáspora, diaspórica. Tá? Uma cultura em trânsito. Né? Uma cultura que não se fixa, que não tem nenhum adjetivo e que possa ser a ele colado, senão aquilo que o mercado inventa para transformá-la em mercadoria. A memória é compreendida aqui como partilha possível de uma escrita que busca, em sua precariedade, deslizar no campo da sensibilidade e do afeto. Não há, propositalmente, como em outros momentos da literatura na modernidade, a monumentalização e a fetichização da memória como possível acerto de contas com a história. Auschwitz, a ditadura Vargas e o golpe de 64 não estão no lugar do trauma que tem que ser lembrado, mas no espaço de constituição e construção de novas narrativas, de produção de instigantes subjetividades. São narrativas fotogramas, jogo especular de imagens, que circulam entre o ocultamento e a revelação de histórias vividas e histórias inventadas, de quedas, traições e traumas, de personagens do presente e passado que, sob o olhar lusco-fusco dos fantasmas, atormentam os narradores do presente. Os gestos deliberadamente teatrais, a pose antinatural, a respiração presa, os olhares direcionados para fora da cena, constrói a narrativa tagarela das imagens
que hoje contam boa parte da história das vozes diaspóricas judaicas que ajudaram a inventar o Brasil. Digo tagarela, porque sinto na contemporaneidade um desejo incessante de documentar, guardar, multiplicar, preservar, com medo de um bug, de um apagão, de uma falha, da perda definitiva. Parece uma busca desesperada e já por si fracassada de totalizar a memória, arquivá-la num HD indevassável, monumentalizar a experiência humana. E o esquecimento, dispositivo que nos constitui, o que fazer com eles? Antes das narrativas fotogramas de Tatiana, Laube e Wrobel representarem alguma coisa, elas se tornam puzzle, caleidoscópio, escrita possível de outras vidas, outros grupos, outras quedas, traumas, dores, paixões, resistência, memória. O peso documental das imagens escritas no corpo da história, que marcaram o período varguista do Estado Novo, tá? Por exemplo, isso é traduzindo Hanna, né? Fica muito claro como a Constituição do Rio de Janeiro, a época do Estado Novo, desde a chegada dos primeiros judeus para cá, né? E principalmente durante o período Vargas, né? Ou da ditadura militar de 64, que tem a ver com a chave de casa da Tatiana, e a Shoah tem a ver com o texto do Michel Laube. Tá? Eu estou pegando 3 elementos que, em princípio, são historicamente traumáticos, pensando na Hannah Arendt, tá? Pensando na questão, né, da própria banalização do mal. Pensando, né? Você tem a Shoah, você tem o Estado Novo, né, muito próximo e muito parceiro, né, de tudo aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Depois tem a ditadura Vargas e a ditadura de 64. Então, na verdade, esses 3 romances, eles focalizam, eles trazem para o contemporâneo, né, 3 momentos históricos. Então, voltando. Tá? Imprime dureza, gigantismo, relevância e autoridade às cenas que tinham como objetivo afirmar nossa emergente e frágil modernidade. São representações fechadas, não são a deles, mas as tradicionais, unificadas, formas imaginárias de um desejável e manipulável identidade brasileira costurada nas feridas que as ditaduras nos impuseram. Como contraponto a essa ideia da memória como monumentalização, tá? Ou leitura a contrapelo das narrativas visuais vistas do presente, pode-se pensar não na representação in toto dos componentes significativos, mas na encenação da ambiência que se infiltra na não-cena do retrato. O álbum de família dos judeus, que chegaram no cais da América, é o testemunho vivo do mal do arquivo, e aqui eu cito Derrida, claro, que desbotoa as fotos, tá? Faz amarelar os corpos, congela o tempo histórico. É na escrita, e somente na escrita, que a potência da rememoração se faz vida, existe como laço de presente e laço de família. Nas palavras do poeta judeu-egípcio Edmond Jabez, cito, dificuldade de ser judeu, que se confunde com a dificuldade de escrever, pois o judaísmo e a escritura constituem uma única espera, uma única esperança, uma única usura. Fecho a citação. No romance de Tatiana Levi, a personagem narradora recebe do avô a chave da casa da família em Esmirna, na Turquia. Resolve reconstruir a trajetória da imigração para tentar dar conta do seu próprio presente. Em Diário da Queda, do Laube, o narrador se depara com o diário secreto do avô, sobrevivente de Auschwitz, e o livro de memórias do pai, e passa a ser ele mesmo o narrador em abismo das memórias das 3 gerações. No texto do Ronaldo Wrobel, o sapateiro polonês Max Kudner, diante da convocação da polícia política do Estado Novo para cooperar na vigilância dos judeus no Rio de Janeiro, recorre à sabedoria do avô Shlomo, espectro que habita o quartinho onde mora. A voz do Zeid, presente nas 3 obras, ou seja, a voz dos avós, a figura do avô, da ancestralidade, da memória, tá? Constitui-se ela mesma o lugar da tradição
que será traduzida em hebraico, ídis e português por outras vozes narrativas. Os romances citados apontam para a escrita como uma memória possível e legível do contemporâneo. Atos performáticos que resistem à cegueira pelo excesso de luz e vai buscar na escuridão a capacidade de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente, como afirma Agamben. Eu só tenho 5 minutos, eu vou cortar algumas coisas. Então, eu só quero pegar no ensaio Edmond Jabez a questão do livro, Jacques Derrida cita. Eu vou citar só um pedaço, não vou citar tudo. A pergunta sobre a origem do livro, a interpretação absoluta, a interrogação sobre todas as interrogações possíveis, a interrogação de Deus jamais pertencerá a qualquer livro, a menos que se esqueça a si própria na articulação da sua memória, no tempo da interrogação, no tempo e na tradição da sua frase, e que a memória de si, sinta-se ligando-se a si, não faça dela uma afirmação disfarçada. A busca de uma narrativa ficcional, na e com a linguagem, exorcizada da gramática, despida de significados, rasurada do dicionário, mostra-se nos 3 autores como um dispositivo que tenta capturar uma memória viva, que se revela incompleta, obscura, deslizante e indizível. Como bem colocou Derrida no seu texto, cito Derrida, a pergunta sobre a origem do livro, a interrogação absoluta, a interrogação sobre todas as interrogações possíveis, a interrogação de Deus jamais pertencerá a qualquer livro. Fecha a citação. O fracasso de entendimento das vozes que precedem a dos narradores é, ele mesmo, o fracasso. O que de mais poderoso e latente essas escritas de invenção de memórias têm a nos oferecer. Leitores que também vivem na diáspora multicultural e multiétnica do nosso presente. Os 3 romances debruçam sobre o esforço humano de contar uma, talvez 2, inúmeras histórias. Narrativas em dobra, como propõe Deleuze, que entrelaçam as tradições familiares com os fatos históricos, as viagens de ida e de volta, o ocaso da potência corporal, o esquecimento que impõe novas versões para a vida, a necessidade de afirmar um sim. As vozes narrativas são ora dos protagonistas, ora dos ventrílocos que fazem de A Chave da Casa, Diário da Queda e, traduzindo Hannah, constelações polifônicas. A voz é, para a caracterização aqui proposta, uma assinatura escritural, ou seja, uma instância de mediação e apropriação que faz a literatura se deslocar para um lugar incapturável, como essência transcendente, incapturável como ideologia política, incapturável como sectarismo estético, incapturável como solução pragmática para os males do humano. A voz como assinatura é a encenação de um discurso esvaziado de totalidade holística e, paradoxalmente, repleto de máscaras identitárias. A voz... Quando tiver 1 minuto, você me avisa, que eu vou. Pode ser? A voz como assinatura, como marca, como rasura, como impossibilidade de chegar em completude ao seu fim. Que fim? O fim do texto? O fim da autoria? O fim da literatura? O fim da narrativa, que genealogicamente não cessa de pisar no território do fora, na vertigem do desejo? Existe um autor que eu gosto muito, chamado Maurice Blanchot, que ele tem um livro que é, né, O Livro por Vir, eu vou citar em português, a citação está em português, né, no livro a venir, que ele diz, mas precisamente a essência da literatura escapa a toda determinação essencial, a toda afirmação que a estabilize ou mesmo que a realize. Ela nunca está ali previamente. Ela deve ser sempre reencontrada ou reinventada. Nem é mesmo certo que a palavra literatura ou a palavra arte correspondam a algo de real, de possível ou de importante. Isto já foi dito. Ser artista é nunca saber que existe uma arte, nem que já existe um mundo. Fecho a citação. Gostaria de citar o final do conto Miopia Progressiva do livro Felicidade Clandestina, de Clarice Lispector. Eu vou conseguir terminar. Citando Clarice, e foi como se a miopia passasse e ele visse claramente o mundo. O relance mais profundo e simples que teve da espécie de universo
em que vivia e onde viveria. Não um relance de pensamento. Foi apenas como se ele tivesse tirado os óculos, e a miopia mesmo é que o fizesse enxergar. Talvez tenha sido a partir de então que pegou um hábito para o resto da vida. Cada vez que a confusão aumentava e ele enxergava pouco, tirava os óculos sob o pretexto de limpá-los. E, sem óculos, fitava o interlocutor com uma fixidez reverberada de cego. Fecha a citação. O entendimento da categoria olhar do estrangeiro, como é aqui colocada, passa inicialmente pela imagem que fecha o texto acima citado. Sem óculos, fitava o interlocutor com uma fixidez reverberada de cego. A duplicidade de leitura, olhar estrangeiro, olhar do estrangeiro, marca a condição reverberada pela voz leitora da cegueira, de poder usar e não usar os óculos como mediação de leitura do mundo, do outro, da própria noção de escrita na contemporaneidade. Clarice utiliza sistematicamente a poiesis da cegueira como lugar de potência e ressignificação, como na cena do cego mascando chiclete no conto Amor. Finalizando estas considerações, gostaria de toda a nossa luta é contra o tempo. Finalizando estas considerações, gostaria de reafirmar a possibilidade de ler a literatura na contemporaneidade liberta das noções clássicas de fronteiras nos campos da política e da cultura, nacional versus universal, erudito versus popular, individual versus social, e das identidades fechadas e essencialistas, né? Reafirmando a presença de elementos de um ethos judaico na obra dos três autores, que coloca em tensão o local e o global. Não chamaria a literatura escrita por Tatiana Laub-Vrobel de literatura judaica. Da mesma maneira que não nomearia Machado, Cruz e Souza e Lima Barreto como representantes de uma literatura negra. Nem consideraria Caio Fernando Abreu e Silviano Santiago como arautos de uma queer literature. Apesar de pensar a literatura e suas derivações no campo expandido dos estudos culturais, refuto com energia a tendência de rotular e aprisionar obras, autores e tendências em escaninhos, redomas e prateleiras específicas nas bibliotecas e livrarias. O devir invenção não pode ser confundido e orientado pelo devir mercado, que é sempre autoritário e voltado para o controle fascista da produção material e simbólica da cultura. Percebo claramente a existência de singularidades que diferenciam homens, mulheres, bissexuais, transexuais, brancos, negros, índios, crianças, adultos, brasileiros, chineses e nigerianos. Mas não consigo suportar mais a ditadura que o pensamento fashionable quer fixar como politicamente correto no campo de luta das práticas democráticas e libertárias. Utilizando uma categoria de Silviano Santiago, diria que o nosso esforço é o de nos tornarmos críticos astuciosos da cultura, leitores atentos das demandas que as subjetividades impõem no nosso presente. Obrigado. Adorei. Obrigado. Bom, gente, é um privilégio ter estado nessa mesa e ter conseguido trabalhar. Não acertei nada. Esse foi o melhor. Não acertei nada. Eu tenho 2 dias com os trabalhos deles. Assim, eu pego, leio, fico pensando. E aí, hoje, eu pensei, em função da mesa, que os 3 me lembraram uma frase de um autor que eu gosto muito, que é o Henri Michonic, que trabalha com tradução, e ele diz que pensar é um combate e não uma gestão de assuntos corriqueiros. Então, a mesma coisa. Pois é, então os trabalhos deles me colocaram em combate. Eu adorei. Eu fiz elaborei algumas questões, mas eu acho que seria interessante saber se alguém do público primeiro quer fazer alguma pergunta, porque eu posso depois dialogar com eles por e-mail. Mas aí queria
dar oportunidade. Você foi avisada que você tem 10 minutos. Te queria dar oportunidade se alguém queria fazer algum comentário. Se não, eu falo, tá? Ótimo. Então tá. Tem várias questões, mas eu vou pegar uma particular. O Júlio coloca no seu trabalho uma coisa que me chamou muito a atenção, que é a questão dos coletivos culturais, né? Então, tomando esse recorte, você acha que esses coletivos culturais, na sua errância, ou esses coletivos culturais, na sua errância, estão pensando nesse leitor que não lê? Essa errância é um gesto político? Será que eles estão revertendo a pergunta e, em lugar de decretar a morte do autor, se decreta a morte do leitor? E, sim, pode ser que o autor não exista, já que ele nunca existiu, apenas como mito. E, em relação a essa questão do mito, tem duas palavras que a gente entende elas como opostas, que é mitos e logos. Só que elas, no início, eram uma só. Mito é razão. Mas, veja bem, na pequena pesquisa que eu fiz, diz que, no início, mitos e logos eram uma coisa só. Só que aí, o que acontece? Alguma coisa faz que elas se separem. E não só que se separem. O que eu acho que denuncia muito bem o Júlio é que o que vigora é o logos, mas um tipo de logos que justamente tenta apagar a potência do mito. Essa potência do mito é pela via da arte que a gente pode recuperar, inclusive nessa volta a reencontrar esses dois elementos. Essas são as questões que eu queria colocar para vocês. Eu quero acreditar que, no início, o mito e logos era a mesma coisa. Depois, com a religião cristã, ela colocava isso como da ordem do paganismo, da ordem, né? Então, houve um enfraquecimento, mas depois o Adorno, no século XX, da Escola de Frankfurt, ele diz: mito é razão. Ele não coloca da ordem essa separação. Né? Agora, eu gostaria de falar ali com o Júlio que eu trabalho numa ONG e de capacitação profissional, então, quando você fala inventar o Brasil, isso é uma coisa que também me ocupa muito. E ontem eu ouvi de um educador uma coisa surpreendente, que ele disse que o sistema educacional brasileiro é do século XIX, os professores são do século XX e os alunos do século XXI. Quer dizer, temos como? Um problema. Porque você fala nada geracional, você recusa, né, a ideia de geracional. Agora o negócio é de 100 anos, a distância. Né? Como fazer desse Brasil uma outra coisa? Né? Vou tentar juntar uma coisa com a outra. A primeira coisa, assim, só uma afirmação que eu acho que já bastaria. A medida provisória extingue a obrigatoriedade da filosofia no ensino médio. Eu não preciso dizer mais nada depois disso. Tá? Mais nada. Artes e filosofia. Exatamente. E a volta da moral e cívica. E a volta até ao SPB e da moral e cívica para alguns candidatos. Enfim, eu acho que tem essa coisa muito clara que você está colocando. E eu acho que tem a ver um pouco com a provocação da Alba. Alba, para mim, existem três elementos. Existe cena, existe circuito. Tá? São coisas diferentes. Não, e existe coletivo. Tudo é CCC. Também que não é velha CCC. Tá? Acho que hoje o Rio de Janeiro... Vou falar do Rio. Posso falar de qualquer... Enfim, mas o Rio é a minha cidade. Você tem cenas culturais que são absolutamente distintas. São movidas.
como tinha a movida madrilenha, por exemplo, são movidas. Né? A mesa anterior que estava falando do Almodóvar, eu fiquei até pensando nisso, que é exatamente esse espaço onde surge uma geração toda do Almodóvar pós-fascismo. Tá? Existem cenas, acho que existem circuitos culturais. O CEP 20.000 é uma reunião de poetas muito diferente dos poetas que se reúnem na Academia Brasileira de Letras. Não estou hierarquizando, tá? Não estou julgando, estou apenas diferenciando os espaços. Tá? São completamente diferentes. E existem coletivos que, na verdade, em princípio, partem de uma vontade política. Né? Uma vontade absolutamente política, né? De estarem juntos. Um exemplo claro, por exemplo, é o Fora do Eixo. Mas eles são e foram rapidamente, né, tragados para dentro do eixo. Né? Na despedida da Dilma, também sem nenhum... Eu sou cético em relação a isso, estou suspendendo qualquer tipo de juízo, mas atrás estava o Pablo Capilé, que é o líder do Fora do Eixo. Fora do Eixo, então, líder já não é mais coletivo, já é uma complicação. E eu estou partindo da ideia de política, só para fechar, que é do Rancière. Quer dizer, hoje o Rancière, eu trabalho muito com o Rancière aqui e fora. Né? O Rancière me interessa profundamente, até pela origem do Rancière, né? De onde o Rancière vem, como é que o Rancière vai trabalhar com noções como comum, como partilha, como política, como estética. Tá? E a ideia da partilha é uma ideia dupla, quer dizer, a partilha é aquilo que é partilhado por todos e é a parte que me cabe nesse todo. Então, é um jogo o tempo inteiro, e é um jogo complicado. E, obviamente, que sai de cena é um modelo de intelectual, quer dizer, a gente não está mais falando de um intelectual adorniano, não estamos falando mais de um intelectual, né, gramsciano, nem sartriano, nem Foucaultiano, que é tão próximo de nós. Né? E uma grande questão é como é que esse intelectual, como é que esse artista, como é que esse homem, como nós pensamos o nosso tempo. Tá? E essa noção do nosso tempo, para mim, o Rancière me provoca muito, ele e o Jean-Luc Nancy, por exemplo, com essa questão de partilha. Então, o coletivo, para mim, está ligado à ideia de comum, mas está muito distante de um projeto que me formou, que é o projeto marxista. Tá? De toda a minha militância no Partidão, etc. e tal, enfim. É muito distinto, que, na verdade, o que implode aqui é o intelectual engajado no sentido clássico do termo. Tá? E, enfim, acho que é isso. Bom, geralmente, depois que eu leio, eu não quero falar nada. Eu também. Às vezes eu fico muda, inclusive. Eu só queria fazer um agradecimento à Ana Paula, que recortou que escutou do meu texto, quando ela ouviu pela primeira vez, a palavra, a frase, né? O tempo fatia a vida, que acabou sendo o título do meu trabalho. Obrigada. Acho que é isso. Né? Tá bom. Só isso? Então, gente, obrigada. Tchau.